Seja bem-vindo ao Discipulado Profetas que Dançam. Será um conjunto de 5 aulas sobre a temática espontâneo. Então, vamos à primeira aula. Primeiramente, nós precisamos compreender o que é o espontâneo. A dança espontânea ela apresenta como característica a liberdade de movimentação, a livre vontade, espontaneidade, como o próprio nome diz, da dança. Como exemplo, se eu colocar uma canção nesse exato momento e começar a ministrá-la, eu estarei fazendo um espontâneo. Por quê? Porque é o aqui e o agora, diferentemente do que é a coreografia. A dança coreografada, ela é determinada do início ao fim. Todas as movimentações que acontecem durante essa dança, elas já estão determinadas como ocorrerão. E na hora da ministração não existe essa liberdade de mudança, porque já é algo que foi coreografado e determinado. Agora que temos essa definição do que é dança espontânea, nós também precisamos compreender o que não é dança espontânea. Alguns ministérios fazem a separação daqueles que dançam coreografia, daqueles que dançam dança profética, como se dança profética fosse sinônimo de dança espontânea. Porém, isso é um equívoco, porque nem toda dança espontânea é dança profética e nem toda dança profética é dança espontânea. Vamos a um exemplo. Danças coreografadas podem ser danças proféticas. Uma coreografia pode estar sendo profética naquele momento, pode estar ministrando algo profético. Então, nos mostra que dança profética não está limitada à dança espontânea. Da mesma forma, nem toda dança espontânea está exercendo naquele momento o papel de ser profética. Naquele momento, ela pode estar exercendo outras funções que a dança tem como ministerial. Ela pode estar sendo uma dança evangelística, pode estar sendo uma dança de adoração, pode estar dando ensinamentos e entre outras funções que a dança exerce. Então, nós podemos compreender aqui que a dança profética ela não está limitada à dança espontânea, mas que ela pode sim ter tanto a dança espontânea dentro dela, como também a dança coreografada. Dança espontânea também não é sinônimo de desorganização e falta de planejamento. Como assim? A dança espontânea, apesar de ter como definição essa liberdade de movimentação no aqui e no agora, ela também precisa de planejamento e organização na dança para que consiga atingir a função de transmitir uma mensagem. E para isso, nós temos diversas técnicas que nos ajudam a ter a interação entre aqueles que estão naquele momento fazendo a dança espontânea. Sim, dança espontânea não está limitado a solos, pessoas que dançam sozinhas. Não, mas ela pode estar envolvendo mais pessoas. Pode ter um espontâneo de dupla, trio, grupo e quantas pessoas quiserem. Mas essa dança precisa ter interação e movimentação que passe uma mensagem naquele momento. Então, nós vamos aprender nessa aula as 4 técnicas de interação para o espontâneo. A primeira técnica que nós vamos aprender é a técnica do guia, também conhecido como técnica do espelho. Quando nós estamos de frente com o espelho e fazemos qualquer movimentação, o nosso reflexo faz a mesma movimentação no mesmo tempo que a gente. E assim também é essa técnica no espontâneo. A técnica do espelho consiste em que um guia, que é uma pessoa já determinada antes do espontâneo, que será essa figura que vai guiar todo o grupo durante a ministração. O guia é responsável por executar a movimentação que será feita naquele espontâneo. E todos os outros que estão ministrando com ele vão fazer a mesma movimentação que esse guia está fazendo no mesmo tempo dele. Ou seja, como resumo, é a mesma movimentação no mesmo tempo. E como que isso deve funcionar? Esse guia, ele precisa estar mais à frente das pessoas que estão ministrando com ele.
como nós vamos ver nessa prática. Nesse momento, sou a guia e por isso estou posicionada mais à frente do que as outras duas integrantes, que acompanham a minha movimentação ao mesmo tempo executando os mesmos movimentos. Nesse giro, há a troca entre os guias. A Lavínia se posiciona mais à frente e começa a exercer o papel de guia, e nós continuamos executando os mesmos movimentos ao mesmo tempo. Novamente, há a troca entre os guias. Um dos erros cometidos é ficar na mesma linha de posição e não posicionada mais à frente. Isso dificulta a visualização das demais integrantes de sua movimentação. Outro erro muito cometido é fazer movimentações curtas, dificultando a visualização das demais integrantes para executar a movimentação. Outro erro muito comum é fazer movimentações que o grupo não conhece. Então, como nós vemos, o guia precisa estar posicionado mais à frente do grupo que está ministrando com ele, fazer movimentações mais abertas, amplas, para que todos possam ver, e também movimentações que todo o grupo conheça, e também movimentações um pouco mais lentas para que todos consigam acompanhar. A segunda técnica que nós vamos aprender é o canon, ou canon, como as pessoas também costumam pronunciar. Essa técnica é muito parecida com a técnica que nós vimos anteriormente, que foi a técnica do espelho ou do guia. Nessa técnica, nós também temos um guia que se posiciona mais à frente do grupo e que é o responsável também por essa movimentação que o grupo fará na ministração. Porém, a diferença entre o espelho e o canon é que é a mesma movimentação, porém em tempos diferentes, como nós vamos ver nessa prática. Nesse momento, estou com uma função de guia e por isso estou posicionada mais à frente. Enquanto faço uma movimentação no tempo 1, Evelyn e Emily fazem movimentação no tempo 2. Esse é o movimento de canon. Aqui temos o canon em vários tempos, como se fosse um eco, contando 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como nós vimos nessa prática, o canon tem também a figura do guia, conforme a técnica do espelho. Porém, a diferença é os tempos da movimentação. Enquanto o guia está fazendo a movimentação em um tempo, o grupo fará a mesma movimentação em outro tempo, como se fosse um pequeno delay entre o guia e o grupo. E esse tempo também pode ser dividido em mais tempos. O guia, uma pessoa, outra e outra, como se fosse um eco daquela movimentação. A terceira técnica que nós vamos aprender é a técnica do antífona, ou também conhecida como a técnica da estátua. Nessa técnica, tanto o tempo quanto a movimentação são diferentes entre as pessoas que estão ministrando. É uma técnica bem diferente do que nós já vimos da técnica do espelho e do canon. Nessa técnica da antífona, as pessoas que estão ministrando vão executar movimentações diferentes em tempos diferentes. Vamos a um exemplo. Nesse momento, eu estou executando a minha movimentação enquanto as outras duas integrantes permanecem em posição de estátua. Ao parar, a Sara começa a sua ministração espontânea com movimentos diferentes dos meus. Ao parar, Lavínia continua sua ministração com movimentos diferentes. Esse é o antífona com o contato físico. Continua movimentações diferentes em tempos diferentes, porém o sinal para que a outra ministra comece a dançar é o toque físico. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames.
A técnica do antífona pode ser feita tanto com contato físico, tanto sem contato físico, como nós vimos nessa prática. A quarta técnica que nós vamos aprender é o contraste simultâneo. Nessa técnica, a movimentação é diferente, porém o tempo é o mesmo, ou seja, as pessoas que estão ministrando espontâneo vão dançar ao mesmo tempo movimentações diferentes. Tem um porém aí, essas movimentações não podem ser desconectadas entre si, elas precisam transmitir uma mensagem e ter uma mesma energia entre elas, como nós vamos ver na prática. Nesse momento, a técnica utilizada é o contraste simultâneo, em que todas as integrantes estão dançando ao mesmo tempo, movimentos diferentes, porém conectados, transmitindo uma mesma mensagem e com a mesma energia. Como nós vimos, essas movimentações precisam estar conectadas para transmitir uma mensagem e não ficar uma dança desorganizada ou bagunçada ou até mesmo não atingir o objetivo de transmitir uma mensagem. Nós precisamos estar interagindo durante o espontâneo para que essa mensagem possa ser transmitida. Agora, com essas 4 técnicas para a interação no espontâneo, você que é aluno do Discipulado Profetas que Dançam, sua tarefa de casa é gravar um vídeo com o seu ministério, utilizando-se dessas técnicas de interação no espontâneo e mandar no grupo para correção. Te espero na próxima aula. Céus declaram a tua glória. Posso contemplar na beleza do dia que nasce. E mesmo quando a noite chega, um dia fala outro dia, noite fala outra noite. Um dia fala outro dia, noite fala